Muito bem, nós vamos falar sobre magia de Pemba, tá? Vamos falar sobre magia de Pemba e dentro do curso sacerdócio. Lembrando que o curso sacerdócio não é um curso só para quem quer ser chefe de uma casa. O curso sacerdócio é para você também conduzir com fundamentos a sua vida espiritual, até mesmo independente das religiões, caso você não queira estar vinculado a nenhum terreiro, a nenhum centro, a nenhuma casa ou a nenhuma religião, mas você tem uma afinidade com a espiritualidade atrelada ao panteão afro-brasileiro indigenista, então você pode, em posse desses fundamentos, fazer as coisas sem correr o risco de colocar a mão na cumbuca, como diz o ditado, né? E ter uma armadilha ali. Então você vai fazer as coisas com pautas, você vai fazer a coisa com fundamento, com um certo sentido. Eu sou Hernando de Oxóssi Choroquê e vou te ensinar, ou melhor, vou dividir com você um pouco que sei sobre magia de Pemba e assim nós vamos crescendo juntos. Entre em contato com a gente para sugerir temas, DDD 11, telefone 965519042. Você também pode estar divulgando esses vídeos para outras pessoas como uma forma de ajudar o nosso trabalho, caso você se sinta bem com isso. Caso você não tenha essa rede de amigos que tem a mesma afinidade que você, né? Aí não tem jeito, né? Mandar pra alguém pra, de repente, escutar o que não quer. Tem gente que fala, fui mandar pra um amigo, até achei que ele gostava disso. Ai, mandando vídeo de macumba pra mim. Realmente chateia mesmo. Algumas pessoas ficam chateadas com isso. Eu acharia o maior barato, mas vai muito de cada um. Bom, estou aqui. Quer ver? Eles já estão pensando, vai pegar livro do Rubens. Não, gente, nem... Rubens é importante também, nem tudo é Rubens. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o livro 3.000 pontos. É antigo, hein? Quando eu entrei para Umbanda em 1991, estamos em 2025. Faz tempo. Já tinha esse livro. Tá? O pessoal que já era umbandista lá nos anos... final dos anos 70 já falava para mim que esse livro já existia. Ele foi lançado primeiro com 1.500 pontos cantados e riscados pela editora Eco. Depois ele foi lançado, tanto é que foi lançado pela editora Eco, não tinha nem autor, foi a própria editora Eco que lançou lá e ninguém assumiu a autoria do livro, não. E existe até hoje. Não sei se é a editora Eco, não sei se ela ainda existe, mas eu só sei que alguém ainda edita esse livro. Né? 3.000 pontos cantados. Esse não é o meu primeiro livro. Ele era com a capa azul, quando eu comprei na época. Depois, 20 anos depois ou mais, eu encontrei ele com essa nova versão, mas são os mesmos pontos, só mudou a cor da capa. Mudou para uma capa meio alaranjada, né? 3.000 pontos caso cantar. É muito bom. Aqui tem muitos pontos antigos, tá? Muitos pontos antigos. Eu vou dar uma mudada aqui para você poder ver. Vou mostrar aqui para ti. Muitos pontos antigos. Ponto de Xangô, ponto de proteção, pontos de almas, ponto de Maria Mulambo, e assim vai, ó. Muito ponto de Exu, muito ponto de caboclo, chamada, linha cruzada, ó. Pai Inácio de Luanda, Pai Jerônimo, Pai João de Angola. Claro que você pode, se você não achou seu preto velho aqui, por exemplo, nesse ponto de Pai Inácio, seu preto velho, por exemplo, chama-se, por exemplo, né? Faz de conta que seu preto velho se chama assim, Pai Jaime do Congo, um exemplo. Você não vai achar Pai Jaime do Congo aqui, vai achar Pai Horácio, Pai Jerônimo, Pai Joaquim de Luanda, Pai João de Angola. Pai Jaime do Congo você não vai achar. Mas aí você pode pegar um ponto do Pai Jerônimo, por exemplo, o Pai Joaquim de Luanda, e ver qual deles se adapta com o Pai Jaime. E tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Ó, ponto de ganga. Não há toco que eu não arranque,
não há pau que eu não suba, não há passarinho no mato que a minha pedra não derruba. O ganga, o ganga que ganga, ora os ganga minha ganga e o meu povo no gongá. Zumula. Aí você põe um ritmo em cima desse ponto e canta. Ó, muito ponto. Vou folhear, vou passar para a parte dos pontos. Tem pontos de orixá também, ó, de Oxóssi, Ansan. E aí, ó, pontos de Exu, muito ponto cantado de Exu, Exu da meia-noite, Exu curador, Exu Tata Caveira, Exu Malê, Exu Mirim, Exu dos ventos, e assim vai. E aqui alguns signos, que chamam de signos cabalísticos, mas não são só cabalísticos não, eles são pantáculos utilizados em todo tipo de magia. Muito poderosos, inclusive na quimbanda, tá? Usa-se muito esses... Ó. Ponto do caboclo Javari. Aqui é um símbolo muito usado também na magia divina dos 7 dragões. Eu fui aprender. Eu usava esse ponto e não sabia que era da magia divina dos 7 dragões. Tem muita coisa que eu vi aqui que eu vi de novo quando fui estudar magia. E eu vi que muitos pontos aqui riscados são símbolos de magia. São símbolos da magia divina dos dragões, magia divina do fogo, magia divina... E eu usava os pontos e nem sabia. Porque para usar os pontos você não precisa ser iniciado. E depois você vai fazer um curso de magia, você percebe que alguns pontos também são portais de magia divina. É maravilhoso, onde você vê que está tudo entrelaçado. Caboclo rompe-selva, caboclo Irapuru. Tem o Irapuru e tem o Uirapuru, tá? Esses dois caboclos. Caboclo Tambá, caboclo Tatanguê, caboclo Tapuia. E assim vai, ó. Vovô Horácio, vovô Anselmo de Nagô, e assim vai. Aí tem aqui o ponto da esquerda, Pombagira 7 Velas, Pombagira Maravilha, Pombagira... Você vai ver muito nome de entidade aqui que você nunca ouviu falar, ó. Vamos escutando, ó. Mas existem, tá? Pombagira 7 Noites, Pombagira Corujinha, Pombagira da Luxúria, Pombagira Gulosa, Pombagira Invejosa, Pombagira Pintora, Pombagira Caçadora, Pombagira Malena. Trabalhei muito com essa Pombagira, hein? Forte. Pombagira Sete Pembas, Pombagira Brasa Viva, Pombagira Vale Tudo, Pombagira Quebra-Pé, Pombagira da Encruza, Pombagira Sete Velas, Pombagira Miquilina, Pombagira Mucanga, Pombagira Maravilhosa, Pombagira Sete Grutas, Pombagira da Campina, Pombagira Maria da Fé, Pombagira Tira Ponto, Pombagira Pagã, Pombagira Gargalhada, Pombagira Mirim, Rosa Mirim, e assim vai, ó. Pombagira Demandeira, Pombagira da Porteira, Exu Vira Ponto, Exu Sete Pedras, Exu Quebra-Nós, e assim vai. Exu Limbo, Exu Liga Osso, Exu Lirista, Exu Cova Rasa, Exu Sete Chifres, Exu Come Fogo, e vai. Exu Tirador, Exu Malandro, Exu Bexiga, Exu Bordoada, Exu Sete Tumbas, e vai. Nossa. Exu Sete Cruzes, Exu Trancagira, Exu Campina, Pombagira Cigana, Pombagira Rainha, Pombagira da Praia, e vai. E vai até acabar o livro. Termina aqui com o ponto do Exu dos Rios. Você, que é um bandista, se possível, adquira esse livro. Mas nós temos outros muito bons que eu uso também para dar os cursos de ponto riscado, que é o volume 1, Pontos Riscados e Cantados, né? 3.333 pontos riscados e cantados, volume 1. Né? Editora Palas, com 2 L, se fosse em espanhol seria Pádias, né? Volume 1. Né? E o volume 2, 3.333 pontos riscados e cantados, 5ª edição. Também tem, esse aqui é interessante que ele é por capítulos, né, dividindo aqui, ó, ponto de Oxumaré, ponto de Oxóssi, e assim vai, ponto de Ossan, aí tem os pontos, boiadeiros, ó, e tem um momento que tem os pontos riscados, um dos mais momentos que, ó, aqui no final tem muitos pontos riscados, ponto da vovó Luísa de Minas, vovó Rita do Cruzeiro. Com o tempo a gente descobre que esses mesmos pontos podem ser usados por outras entidades. Por exemplo, nada impede a vovó Vera Lúcia de usar esse ponto aqui, ó. Ah, mas não é da vovó Rita do Cruzeiro? Não. Nenhuma entidade tem ponto dela, tá?
Ela tem um ponto, ela tem uma quantidade de pontos que ela aprendeu a usar, que é ter permitido usar, e os pontos da falange que ela faz parte. Entendeu? Só que esse mesmo ponto, por exemplo, esse mesmo ponto aqui, ó, que está aqui como vovó Conga do Cruzeiro, esse mesmo ponto aqui, ele pode ser usado, por exemplo, pelo pai Cipriano do Congo, o pai Cipriano do Cruzeiro, tá bom? É assim que funciona. Ó, e os pontos cantados, ponto de Ogum, e assim vai, gente. Ó. Aí tem os pontos, né? Caboclo Tupi, Caboclo Bugre, tá? Bugre, lançando indireta aí. Deixa eu ver aqui. E assim vai, ó. Ponto da vovó da Guiné. Aí você fala assim, ah, mas esses pontos são especificamente dessas entidades, Ponte Cosme Damião e Povos do Catimbó. Cosme Damião. Não, gente, aquilo que eu já falei, os pontos riscados, eles não pertencem especificamente. Não é porque uma entidade chegou e riscou aquele ponto que aquele ponto é dela. A entidade riscou aquele ponto porque ela sentiu que com aquele ponto ela vai trabalhar melhor com aquelas pessoas, com aquele centro, com aquele médium, com aquela frequência necessária para o público que ela vai atender. Num outro terreiro, aquela mesma entidade poderia ficar outro ponto, conforme a necessidade e a ocasião. Tá? Por isso chama magia de Pemba, não se chama prisão de Pemba. A pessoa não está presa naquele ponto, é obrigada a trabalhar aquela simbologia. Os pontos eles abrem portais a partir da geometria sagrada dos desenhos e símbolos que ali estão e a partir também da energia que aquele arquétipo emana, aquele símbolo, aquele desenho. Bom, algumas pessoas me perguntaram, orixá risca ponto? Veja bem, depende. O orixá em si ele é uma força cósmica. Então ele não tem cabeça, tronco e membro como uma entidade que baixa no médio e risca um desenho ali. Até porque se você um dia vê alguém dizendo que está incorporado em Ogum, em Oxóssi, em Emanjá, Oxum, essa pessoa ela está em transe mediúnico e uma entidade que representa aquele trono e aquele orixá está ali naquele médium representando energeticamente aquela egrégora inteira. Tá? Porque um orixá tenta pegar um oceano e colocar numa taça e tapar a taça. O que vai acontecer? É impossível. A taça vai estourar e mesma coisa o ser humano. Não tem como um orixá baixar. Então, o que pode acontecer é uma entidade que representa aquele orixá e a pessoa até acredita que está com o orixá, mas enfim, aí é a crença de cada um. E ela arrisca um ponto. Agora, o orixá mesmo não. Mas isso não quer dizer que os orixás não tenham pontos riscados. Existem determinados pontos riscados que acessam sim diretamente os tronos em que estão assentados os orixás, até porque a nossa mente ela é arquetípica e a espiritualidade permite, e as forças espirituais, as divindades que estão acima da espiritualidade, permitem que através desses arquétipos que estão totalmente ligados à nossa condição humana, permite que existam chaves e símbolos, sim, que acessem melhor esses padrões energéticos e vibratórios. Tem, sim, ponto de orixá, sim, riscado. Bom, e outra coisa também. Os pontos são riscados com pemba, pode ser riscado com pemba, pode ser riscado com giz, tá? É riscado, você tem que riscar o ponto. A partir do momento que você risca, os pontos são tão fantásticos que eles já ativam sozinho. Riscou, desenhou, ativou. Tem gente que faz uns tremeleixos, faz cruz, faz não sei o que, rodopia, e faz uns negócios, tá? Acreditando que tá ativando o ponto. Já ativou, só para terminar de desenhar ele, já ativou ele. É claro que você vai acessando e abrindo os portais que ele carrega na medida em que vai ritualizando aquelas. Tem as velas que você firma, os pontos que você canta, as orações que você faz, as invocações, as advocações. E aí você vai dando condições para que aquela egrégora se torne mais encorpada
e vai trazendo mais forças para aquele campo. Mas o ponto ele riscou, já ativou. E todo mundo pode usar ponto. Aliás, eu acho até que todo mundo deveria, para a própria segurança. Porque os pontos, eles também são usados para identificar a entidade que incorpora, o tipo de trabalho que ela vai fazer ali com aquele grupo, com aqueles médios, como serve, tem ponto que pode ser usado para desmanchar feitiço, para fazer descarrego, para cruzar um ambiente, etc. Bom, você pode usar a pemba comprada. Isso aqui é tudo feito é sintético, tá? Feito com minérios. É uma mistura de química com um material muito parecido com pó de giz. Aí depende muito da fábrica. Tem fábrica que você percebe que ela usa o mesmo material que usa para fazer talco, outras usam material que usa para fazer giz. Tá? Antigamente, as pessoas pegavam um pedaço de calcário e faziam. Os bantos, quando chegaram aqui, usavam muito para fazer. Os bantos, eles trabalhavam direto com os orixás. E hoje tem gente que fala que o orixá não tem ponto riscado. Porque os bantos trabalhando direto com o orixá riscavam. Então, você sabe, tem gente que não tem. Aí você pergunta, você fica torcendo a cara, fazendo caras e bocas. E não tem coragem de dizer. Não tem coragem, porque o orgulho, né? Então, ó, pemba vendida na casa de umbanda, giz vendido no bazar, nos armarinhos. Eu prefiro usar giz, tá? Eu me sinto mais confortável. A pemba, usada de calcário, feita de calcário, que você quase não vai achar. Tem um pessoal que bate no peito, talvez, até se sentindo melhor que os outros, não se sabe, eu não vou julgar. Não, porque lá na minha casa que eu trabalho, a gente já usa a pemba feita de calcário. Grande coisa. Grande coisa. O elemento que você vai usar para riscar o chão, tanto faz se é de calcário, se é carvão, se é giz de cera, se é canetinha, se tem um piso branco de vidrificado, você usa aqueles canetões de reto projetor, vai resolver do mesmo jeito. A cor influencia muito pouco. À medida que você ativa ali o ponto, predomina-se a cor das velas e a linha que você puxa predomina sobre a cor que você usou para riscar a pemba. Predomina. Então, por exemplo, você fez lá um trabalho com preto velho de cura. Acendeu as velas verdes, outras velas que o preto velho pediu, e cantou os pontos, fez as orações, e a pemba foi feita cor de rosa. Nesse momento, como você em cima daquele ponto, você empoderou muito mais o arquétipo, o significado, a egrégora que aquele ponto representa, mais as velas, as orações, as entidades, os pontos e os cantos, se enfatizou tudo isso. E nada, ou quase nada, a cor que foi desenhado, então, por conta disso, a cor em que foi usada para desenhar aquele ponto pouco influencia na dinâmica ou na completude do trabalho. Tá? Ela é fagocitada, comida, abocanhada, a frequência da cor do desenho que você fez, pela força maior das egrégoras que você ativou em cima. Tá? Então, a cor, enfim, da pemba que você faz vai influenciar muito pouco. Muito pouco. Então, não se preocupe. Eu só tenho pemba roxa, eu só tenho pemba azul, eu só tenho pemba para esse tipo de trabalho. Não esquenta a cabeça. Usa a pemba que você tem. Seja para o trabalho que for. Outra coisa também. Já chegou gente para mim falando, é verdade que a Umbanda sem pemba não existe? Bom, quer dizer que a Umbanda depende da pemba. O Caboclo Sete Encruzilhada, quando chegou, lá em 1908, através do Pai Zé, ele falou assim, o fundamento maior da Umbanda, a espinha dorsal da Umbanda, não é a fé, não é a caridade, não é o amor, não é o intercâmbio entre os espíritos e os encarnados, nada disso, é a pemba. Sem pemba, a vaca vai pro brejo. Caramba! Você pôr toda a estrutura, a importância da religião em cima de um pedaço de giz é complicado, né?
Quem fala que Umbanda sem Pemba não existe, eu acho que precisa, sei lá, passar dessa para uma melhor, reencarnar, nascer de novo com novos, reconfigurada com novos conceitos aí, porque a coisa tá feia, hein? Tá feia. Tá complicado, hein? Complicado. A Pemba, gente, eu entendi que a pessoa quis dizer quando fala isso, a magia de Pemba. Só que ela é um dos elementos usados na Umbanda. Um dos. É como se chegar a tirar o braço de uma pessoa, essa pessoa não existe mais, que ela não tem um braço. Não, vai tocando de outras formas. Não tem pemba para riscar, não tem como riscar ali, o chão não permite, tá tudo molhado, não tem pemba, não tem giz, não tem lápis, não tem nada, não tem carvão. Ué, risca o ponto imaginariamente ali, joga seu ectoplasma ali e canta os pontos, faz a reza, tá? Usa a energia, o eletromagnetismo, a intenção. Depois, numa outra ocasião, você vai ter. E aí você dá continuidade aos trabalhos com todo o seu material. Vai dizer que Umbanda sem pemba não existe? Ô louco, meu. Quem fala uma coisa dessa acha que só se pode riscar símbolo com pemba. Caramba, santa ignorância, hein? Vamos lá. Tem gente que fala também, oh, meu Deus do céu, que a Umbanda é a única religião que usa símbolos. Gente, qual é a religião que não usa símbolos? Me mostra, que eu quero conhecer. Você chega nas religiões de frequência, de modalidade oriental, todas têm símbolos, arquétipos, imagens, mantras, orações, desenhos, estátuas. Todas. Igreja evangélica, você chega lá, tem aquela simbologia toda, aqueles desenhos, paisagem, Bíblia desenhada, símbolos judaicos. Qual é a religião que não tem símbolo? Meu Deus do céu! E tem gente que vem dizer que a Umbanda é a única religião que trabalha com símbolo. Precisa se reciclar, nascer de novo. Também tem gente que usa a magia de pemba para fechar corpo. Já tem gente, você vai encontrar muita gente por aí se dizendo umbandista que diz que fechamento de corpo não existe. Só se for na terra, na cabeça dessa pessoa que não existe. Deixa eu te explicar como é que funciona um fechamento de corpo. Quando você risca ali um ponto e firma uma determinada entidade para fechar o corpo de uma pessoa, seja por 7 anos, por 21, por um século, ad eterno, enfim, o que a entidade vai fazer? Ela vai pegar aquele ponto e vai fixar, vai plasmar aquele ponto no chakra coronário da pessoa e vai descer plasmando em cada um dos chakras. Chakra coronário, que é o chakra violeta que fica no topo da cabeça. Chakra frontal, que é o chakra que fica entre as sobrancelhas. Chakra laríngeo, chakra cardíaco, chakra plexo solar, umbilical e básico. Colocar ali nos 7 chakras da pessoa. A partir daquele momento, os tronos nos quais aquela entidade é vinculada permanecem com um fio ligando aquela pessoa, aquela entidade e aquele trono. Tchum, tchum, tchum. Quando aquela pessoa sofrer um ataque energético, vibracional ou espiritual, imediatamente as forças que protegem aqueles tronos e aquelas entidades se sentirão ameaçadas e num instante de milésimo de segundos, os seres que vivem predispostos a defender aquelas egrégoras defendem também aquela pessoa que tem aquele ponto impresso em seus chakras. E imediatamente neutraliza e defende aquela pessoa de ataques vibracionais, espirituais e energéticos. Isso se chama fechamento de corpo, para quem não sabe. E vem algumas pessoas por aí dizer, umbandista, dizer que fechamento de corpo não existe, e que fechamento de corpo só existe ali durante um trabalho, durante um ritual, que o sacerdote tem que fechar o corpo daquela pessoa para evitar um ataque só ali, depois que sai dali, tá desprotegido, tá sem... Ah, pelo amor de Deus, meu. Ainda tem gente que ainda vem dizer que é sacerdote. Abrir um centro só pelo orgulho de não trabalhar no centro dos outros. Que não tem capacidade nenhuma, ainda sai dizendo que tem fundamento. Ah, toma vergonha. Fui arriar uma oferenda. Arriar quer dizer entregar uma oferenda. Fui arriar uma oferenda. Tenho que firmar um ponto antes de ir e um ponto quando chega lá. Isso depende de se a entidade pediu e se faz parte da tradição, dos fundamentos da casa que você frequenta, tudo bem. Eu não vejo necessidade.
mas já vi a entidade pedir. Inclusive, a entidade minha já chegou a pedir. Então, nesse caso, há necessidade que a entidade justificou e especificou. Nesse caso, há. Mas, para dizer assim, é uma regra? Não, então não há necessidade, porque não é uma regra. Só quando é caso específico. Quando eu deixo uma oferenda em determinado lugar, eu tenho que fazer uma magia de pemba e o ponto tem que ficar arriscado ali durante, por exemplo, 7 dias, não sei quantos dias, para. Primeiro que não tem necessidade de uma oferenda ficar 7 dias em lugar nenhum. Você terminou o trabalho ali, em pouco tempo depois já pode entregar essa oferenda. A não ser quando é oferenda que você deixa, assim, por exemplo, num altar da sua casa, numa tronqueira, tá? Que no dia seguinte você pode dar um segmento para essa oferenda. Dependendo da casa, joga no lixo aquela oferenda, porque o axé dela já foi esgotado, não tem mais o que. E dependendo da casa, põe num ponto de força, numa praça, numa encruzilhada. Depende muito da casa, depende muito da orientação. Tá? Depende muito. Quando é só oferenda simples, você colocou ali só para agradar a sua entidade no seu altarzinho, num cantinho, não tem problema 24 horas depois jogar no lixo. Não tem problema. Quando você usou numa magia, em uma magia, aí depende da orientação da entidade. Se a entidade falar, depois que essa magia, o portal dela for recolhido, você pode fazer o que quiser com ela, tanto jogar no lixo ou fazer o que for, fica a seu critério. Agora, se a entidade não falar nada, eu recomendo que você ponha numa praça, num parque, num ponto de força, numa mata, num rio, enfim. Tá? É isso. Tá? Então não tem necessidade de manter um ponto ali tantos dias. Tá? Depois você terminou o trabalho. Cara, existem alguns trabalhos de magia que pedem para deixar 3 dias, tá? Mas aí são situações específicas, siga a orientação do curso que você fez. Tá? Se não falar nada, você pode apagar o ponto assim que as velas acabarem. Assim que as velas acabarem. Um segundo depois, pede licença e sobe o ponto. Subir quer dizer apagar. Ah, eu já vi gente também ser benzido com pemba. Tá? Então, cada entidade usa o veículo, o catalisador energético que quer. Eu já vi entidade usar uma chave, já vi entidade usar a própria guia do médico como catalisador. Catalisador é o seguinte, ele concentra uma quantidade de energia psíquica, ectoplásmica, eletromagnética ali naquele objeto. Ele usa aquele objeto como um catalisador, que tanto serve para absorver as energias negativas e mandá-la para uma outra dimensão, como proteger o médium e a própria entidade, o campo áurico deles ali, de determinados impactos. Serve também para jorrar energia, como se fosse um roteador, mandando sinais para todo lado. Isso é um catalisador. Então, a pemba, se a entidade utiliza ela como catalisador, vamos respeitar, tá? Mas são raras as entidades que ficam usando a pemba. Até porque, às vezes, a mão do médio sua, ela começa a ficar aquela coisa esquisita. Dificilmente alguém vai usar a pemba para benzer alguém. O que importa mesmo nos pontos é você entender a simbologia. Você ter uma ideia do que é o significado de uma estrela dentro de um ponto, de um risco, de uma onda, de um círculo dentro de outro círculo, de uma flecha, de um tridente. Por que o tridente é assim? Por que é assado? Por que está desse lado? Por que é assim? Por que ele está cruzado assim? Isso tudo é uma simbologia que tem um grande significado, mas saber totalmente o significado 100% de um ponto riscado nunca saberemos, porque são mistérios. E mistérios existem para que a gente se aprofunde e entenda também que é um buraco sem fundo. Quanto mais você se aproxima no mistério, mais você abre portas dentro de um mistério. Então, o mistério, o que é um mistério? Mistério é o fundamento que traz o fundamento da matriz do fundamento do fundamento do fundamento. E assim vai. Ou seja, o mistério é um quantum de fundamentos, uma baliza de fundamentos, cujos fundamentos trazem o fundamento dos fundamentos infinitamente. Isso é mistério. Então não adianta você tentar desvendar muito mistério, você vai enlouquecer. Como eu conheço muita gente que enlouqueceu mesmo. Enlouqueceu mesmo. O mental da pessoa foi sequestrado pelo portal do mistério. Enlouqueceu. Dementou. Até hoje. Sério mesmo, ficou doido. Porque foi se meter onde não devia. Você tem um limite para você se meter o narigão dentro de um mistério. Tá doido? Ah, mas eu ouvi dizer num determinado terreiro que não existe um ponto para várias entidades. Por exemplo, um ponto para vários pretos velhos. Aquele mesmo ponto para vários. Então, essa pessoa não entende nada de ponto riscado.
pode deletar tudo que essa pessoa já ensinou na vida dela para você. Tá? Essa pessoa, certamente, se for um sacerdote, é aquele tipo de sacerdote que, por uma questão financeira, cômoda, montou o próprio terreiro e se auto-intitula sacerdote, porque essa pessoa não sabe de nada, gente. O fato da pessoa ter muita idade não quer dizer que sabe das coisas, não, viu? Então, às vezes uma pessoa jovem, um rapaz de 22 anos, dá um banho em mim, que já tem 50. Sabe? Então, a gente tem que ter. Agora tem gente que eu sou velho, tenho 50 anos no santo, acho que devia ter vergonha de dizer, pelas coisas que fala, ensina e faz, tem gente que devia ter vergonha de dizer que tem 50 anos no santo. E eu quero distância desse tipo de gente. Um ponto riscado serve sim para 500 mil entidades diferentes, sim. Basta as entidades saberem usar aquele ponto e acessar o mistério daquele ponto, ou os mistérios. Então o caboclo sete flechas ele pode usar o mesmo ponto que os sete pedreiras, sem problema nenhum. Embora exista o ponto da falange dos sete pedreiras, que é mais específico daquela falange, nada impede aquele ponto de sofrer, de passar a sofrer, não. Passar por determinadas adaptações com outras simbologias e outras geometrias divinas que ali casam e abrem um outro mistério, um terceiro, quarto, quinto, milésimo mistério. Vamos lá. Fica a cabecinha. Olha lá. Fazendo isso porque tá acabando já o vídeo. E estamos indo embora. Né? Saindo de fininho, ó. Saindo de fininho. Saindo na francesa, ó. Eu também sei ser a francesa, hein? É isso aí. A gente continua no próximo vídeo.